convidar aqui o pastor Renato, por favor, querido. Irmãos, eu quero fazer uma brevíssima apresentação aqui, para não tomar o tempo do pastor. Para você que talvez não o conheça, o pastor Renato é pastor da Igreja Presbiteriana Central de Contagem, que a gente chama de IPCC, não é isso? A IPCC é uma igreja frutífera, abençoada, e nós temos mais um motivo ainda, mais um detalhe importante para apresentar, porque o pastor Renato, juntamente com a sua esposa Simone, são pais da Lohane, que é a esposa do nosso pastor Pedro, esse casal de missionários da nossa igreja. E eu brinquei com ele no início que hoje eles estão muito felizes, porque ontem descobriram que vão ser avós mais uma vez, porque o pastor Pedro e a Lohane estão já esperando um bebezinho. Glória a Deus por isso, não é? A gente tem orado por isso com eles, conversado muito, e ontem recebemos aí como igreja essa bênção do Senhor. Então, é uma alegria, pastor, tê-lo aqui para falar conosco. Vamos orar pela vida do pastor Renato, pedir ao Senhor que nos abençoe. Deus bendito, muito obrigado, Senhor, pela presença do teu servo, pastor Renato, em nosso meio. Nós te louvamos pelo ministério frutífero que o Senhor tem dado a ele, por essa família abençoada, que ele tem tido a alegria de colher frutos da boa mão do Senhor. E nessa manhã, ó Deus, pedimos ao Senhor que o use como instrumento em tuas mãos para nos edificar, para nos encorajar, para nos confrontar no que for necessário, de tal maneira, ó Deus, que a tua palavra possa ter grande ação no nosso coração. Nós te louvamos por isso, oramos, ó Deus, também pela Igreja Central de Contagem, pedindo ao Senhor que continue operando grandes coisas no meio deste povo querido e que a graça do Senhor esteja sobre eles também, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos, bom dia. Realmente, só o Felipe falando sobre a questão de ter os netos. Os 2 filhos me prometeram 5 netos. Nós conversamos há algum tempo e entramos em acordo, eles falaram que iam me dar 5 netos. Então, faltam agora, na minha contagem, somente 2. Eu nem conto muito com aqueles que já estão aí, eu já estou contando com aqueles 2 que faltam, né? Tamanha é a alegria do nosso coração em poder ver o cumprimento da palavra do Senhor, onde diz que é uma bênção a gente poder ter o privilégio de ver os filhos dos nossos filhos. A herança do Senhor, como o texto do Salmo nos diz, é um grande privilégio já, a herança do Senhor são os filhos. Você poder ter os netos, eu costumo chamar de a bala mais doce. É um momento muito especial na vida de um casal que pode ter já os seus netos. Grande privilégio, nosso coração está extremamente alegre por isso. Isso realmente é como, eu até postei ontem, é como colocar, como Deus faz em alguns momentos em nossas vidas, colocar rios no deserto. Rios no deserto, isso é maravilhoso. Que Deus possa assim dar aos irmãos também, às famílias aqui, essa oportunidade de poder, na longevidade do tempo que Deus está dando a vocês, conceder também o privilégio de ver os netos, que é uma bênção mesmo, né? Eu sei que vocês cuidam muito bem da minha filha aqui, do meu genro, então eu também agradeço muito. Eu e a Simone, minha esposa, louvamos a Deus pela vida dessa igreja, pela vida dos pastores, dos presbíteros aqui, de toda a liderança, de toda a igreja que nós trazemos no nosso coração mesmo. Nós temos aqui bons amigos que realmente nos ajudam na caminhada cristã também. Isso é uma bênção, poder perceber como Deus também tem feito, também aqui de maneira frutífera, nesta amada igreja. Bom, meus queridos, eu quero tratar de um tema nessa manhã, que às vezes nós experimentamos muitas coisas boas de Deus, isso é verdade, né? E deixamos às vezes de experimentar por não partilhar, por deixar algumas coisas na Escritura de lado, algo ainda muito especial, que às vezes é meio indigesto. É meio indigesto porque vai partir de situações as quais vão envolver as pessoas que nós amamos tanto, vai envolver nossos filhos, os cônjuges, vai envolver uma estrutura, vai envolver situações as quais são tão presentes no meio de um mundo caído, de uma sociedade caída, e que a igreja tem o potencial de transformar isso, de lidar com isso com muita graça, e às vezes vai deixando isso
vezes em algumas coisas no seio da igreja, a gente trata também como o mundo caído trata, e não como a graça de Deus nos leva a tratar. E assim eu quero falar um pouco sobre perdão. Sobre perdão no meio da família. Abra sua Bíblia comigo em Gálatas. E ali está escrito: família, uma obra que deve ser transformada, uma obra que deve ser baseada no amor e no perdão. Nós vamos ler Gálatas, pode passar o primeiro slide ali. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, meus irmãos. Texto muitíssimo conhecido, que nós vamos falar na questão do perdão baseado no amor, baseado naquilo que nós precisamos de entender como sendo a base. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Vamos fazer uma oração? Senhor, aqui está a Tua palavra. Nós louvamos a Ti mais uma vez nessa manhã pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Que o Senhor siga nos conduzindo também nos restantes do tempo, ó Deus, o qual nós temos agora, para que a Tua palavra e essa palestra baseada na Tua palavra estritamente possa nos conduzir segundo aquilo que é proposto, segundo aquilo que é a família, ó Deus, o tema que estamos tratando aqui nessa manhã e nesse mês. Que o Senhor siga abençoando muito a igreja local aqui, todos os casais que aqui estão, todas as famílias, pais, mães, filhos também que estão sem os seus pais aqui, mas que já estão na vida adulta, que também possam, ó Deus, absorver aquilo que o Senhor tem para nos dizer na pessoa única do Espírito Santo. Nós oramos com o perdão de nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos ali também o texto de Efésios, quando diz: antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. O texto de Gálatas, ele fala sobre um conjunto, fruto do Espírito. Não se chama e não é frutos do Espírito. É um fruto do Espírito que tem que conter todas aquelas palavras que nós lemos ali. Tudo aquilo que está escrito ali, amor, começa com amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esse é o conjunto chamado fruto do Espírito. Porque às vezes a pessoa se dá muito bem com a questão o fruto do Espírito é alegria. Eu tenho muita alegria, então eu tenho o fruto do Espírito. Você tem uma parte dele. Você tem um pedaço dele, não em sua completude, não em sua totalidade. Então guarde bem isso, porque nós precisamos de reter tudo o que está ali, todo o conjunto do fruto do Espírito. E o segundo verso, em Efésios capítulo 4, versículo 32, diz: antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. Se terminasse o versículo ali, dependeria da gente. Mas ali está dizendo ainda: assim como também Deus em Cristo nos perdoou. Meus queridos, então a partir daqui, toda vez que você pensar na palavra perdão, pense que você foi o primeiro a pecar. Para eu perdoar os outros é difícil. Não é. Cristo nos amou quando nós ainda éramos inimigos dele. Ele nos amou primeiro. Nos amando primeiro, não temos nenhuma situação na qual nós possamos buscar uma base para não perdoar. Pastor, mas tem alguns pecados que são difíceis, principalmente na família. Pastor, tem alguns pecados que são cabeludos. Pastor, alguns pecados dá para a gente poder perdoar, outros é mais difícil. Cristo levou sobre si todos os nossos pecados. Todos. Repita comigo: todos. Todos os nossos pecados. Ele não levou alguns, ele não levou algumas situações de fofoca no meio da família e deixou de lado
e ficou pesado talvez para Cristo levar a questão que às vezes tanto nos incomoda da infidelidade conjugal. Ele levou tudo, absolutamente tudo. Ele levou o pecado que o pai iria cometer contra a mãe, que também ofenderia o filho. E assim vice-versa. Ele levou o pecado que os filhos poderiam cometer contra seus pais. E assim vice-versa. Todos os pecados. Então não temos nenhum motivo para dizer assim: eu não vou perdoar. Assim como também Deus em Cristo nos perdoou. Isso basta. Isso é motivo suficiente. Isso eu chamo de, isso é motivo divino para perdoar. Qualquer falha, qualquer situação. Pastor, mas eu não perdoo. Assim como Cristo nos perdoou. Assim como Deus olhou para nós e agora olha a nossa vida e somos encharcados pelo sangue de Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados, sim, nós devemos perdoar. Ah, pastor, mas já tem alguns anos e é muito difícil ainda perdoar. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o perdão ele é um processo. E nós vamos ver isso ali. Pode passar, minha filha. Visitar uma livraria cristã, certamente ficaremos impressionados com a grande quantidade de livros voltados para casamento e família. Não é verdade? Livros que tratam da dificuldade do relacionamento entre homem e mulher, entre pais e filhos. O que mais se tem? O que mais se tem? E hoje, com a questão da tecnologia, a gente tem os e-books aí, que você pode baixar uma série de materiais, muitos materiais. Você pega um Paul Tripp, você pega várias situações que se tratam de quê? Relacionamentos, famílias. Ali ainda diz, pessoas que fizeram uma série de promessas. Olha lá, amar, honrar, na alegria, na tristeza, cuidar. Tudo isso na presença de testemunhas, em meio a sorriso e lágrimas. O tempo passa, as dificuldades vêm e as coisas tendem a mudar. Mas nós prometemos amar, nós prometemos honrar, nós prometemos cuidar, na alegria, na tristeza. Nós prometemos que quando o nosso cônjuge caísse, nós o ajudaríamos a levantar. Você é a primeira, mas eu sou a parte ofendida. Mas eu fui a parte que fui ofendida. Você tem que ser o primeiro a levantar. Gênesis, quando diz agora nós somos uma só carne, a metade da sua carne caiu. Você também caiu. Não, pastor, foi ele. Você que caiu também. E é tempo de ajudar a levantar. Por isso que eu disse logo no início que às vezes é um pouco indigesto quando a gente parte da perspectiva da sociedade caída, do mundo caído, para analisar essas questões. Mas quando a gente parte da cruz, é fácil. Quando a gente se aproxima mais da cruz, é fácil. Quando a gente olha para a cruz, quando você se prostra diante da cruz, tudo isso é anulado. Toda a dor que tem no coração diante das situações é anulada. Porque a gente passa a olhar pelo lugar certo. A gente passa a olhar pelo lugar que nos conforta, pelo lugar que vai nos ajudar a levantar o outro. Você levanta o outro olhando para a cruz. Você levanta o outro olhando para a cruz. Você levanta o outro olhando para lá. E não olhando para o pecado dele, não olhando para o pecado dela. Porque Deus em Cristo, na cruz, nos perdoou da mesma maneira. E olha que nós fizemos e estamos continuando a fazer coisas bem mais terríveis do que uma infidelidade, do que um excesso, a omissão do cuidado dos filhos, na família. Nós fizemos bem mais. Seguimos fazendo bem mais, porque a nossa natureza ainda trazemos esses efeitos terríveis do pecado. As marcas do pecado ainda estão muito latentes em nossa vida, porque estamos no processo de santificação e terminaremos isso só na
glorificação, como cantamos aqui. Pode passar, minha filha. Relacionamentos, assim, dessa forma, começam a entrar pelas estatísticas negativas, né? A família, a base da sociedade, é vista como uma instituição falida. Isso no contexto de uma sociedade caída, volto a dizer. A razão é porque muitos lares estão realmente falidos. E aqui, para nós, falta conversão, falta investimento, falta prioridade, falta amor. Às vezes se investe 10 anos numa faculdade de medicina, muito dinheiro, muito tempo, muita lágrima, muita situação difícil ali para poder passar tudo isso, mas às vezes se investe tão pouco na família. Aí eu não tenho tempo, porque eu tenho que estudar. Eu não tenho tempo, porque eu tenho que trabalhar. Eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. E o tempo passa. Muitos casais querem salvar o casamento. É fato que muitos casais vivem bem, mas essa não é a realidade de todos, meus irmãos. E ali eu disse que nós temos convivido com amados casais que estão trilhando o caminho do divórcio, da desistência, o caminho de perder as forças e não conseguir mais. Algumas pessoas chegam para mim e falam assim: pastor, eu cansei, eu não tenho forças mais, cansei, é difícil, pastor, é muito difícil. O casamento precisa ter Cristo, meus irmãos, no centro, para poder sobreviver. Uma excelente cerimônia, muitas pessoas no dia do seu casamento, muitos padrinhos, algo muito lindo, maravilhoso, um vestido exclusivo, um terno exclusivo, uma lua de mel maravilhosa. Isso passa. Mas tudo isso com Cristo permanece. É o que vai te dar sustentabilidade. É o que vai te fazer olhar para a cruz e dizer: eu perdoo. Eu quero caminhar mais. A Bíblia ela é a fonte única e infalível de conselhos para restaurar casamentos, restaurar famílias, restaurar lares, restaurar filhos que estão perdidos, filhos que olham para os seus pais e não querem. Eu não quero ter um casamento igual ao do meu pai e da minha mãe. Eu não quero ter uma vida assim igual ao meu pai e minha mãe. Eu não quero seguir o exemplo de meus pais. Ou seja, eu não quero me casar. Eu não quero constituir uma família. Vou viver a minha vida sem isso. Eu não preciso disso. Pode passar. O texto de Gálatas trata do fruto do Espírito, como eu disse aqui, esse conjunto de bênçãos sobre a nossa vida. E Paulo ele fala do fruto do Espírito como sendo a conduta do crente. Então, pegou a parte de que o fruto do Espírito ele é um conjunto. Então agora isso é a conduta do crente. Conduta é como você vai reagir diante das situações. Como você vai lidar quando as coisas acontecerem. Não é uma situação para você guardar e deixar ali. Não. É como você vai reagir, como você vai resolver. Conduta do crente. E nisso nós devemos nos pautar. Pode passar? Casamento é uma obra firmada na conduta do amor perdoador como fruto do Espírito. Esse amor perdoador, do amor que diz que é um dos ingredientes, vamos chamar assim, do fruto do Espírito, do amor perdoador. Olha só esse slide. O amor é de longe a característica mais importante dessa lista. Uma frase apenas define o amor: querer o bem do outro e esforçar-se por alcançá-lo. O amor é demonstrado em atitudes. No casamento, o amor é fundamental, pois é através dele que um busca a felicidade e a satisfação do outro. Não é necessariamente espontâneo, deve ser trabalhado. Efésios capítulo 5, versículo 25 diz: marido, amai as vossas esposas. Mulheres, se sujeitarem aos vossos maridos, não no sentido de submissão cega, mas de ajudá-lo nessa missão. E primeiro fala para os maridos: maridos, amai. É simples se sujeitar quando alguém te ama. Então existem as condicionais.
E esse amor, ele é baseado desta maneira. Não é simplesmente assim, eu vou casar e eu vou constituir uma família, para você que vai começar agora, ou para você que começou há pouco tempo, para você que já tem uma longa caminhada. Você não se casou, você não constituiu uma família para poder ser feliz, para poder buscar no outro a felicidade. Olhe sempre para a cruz. Nossa fonte única de alegria está ali. A nossa fonte única de felicidade está ali. Porque as pessoas, seu marido, vai chegar um momento que ele vai te ofender. Pastor, mas esse marido aqui, que é isso? Esse é demais. Jamais ele faria isso. Jamais ela faria isso. Todos estamos propensos à queda. Todos estamos propensos a ofender e sermos ofendidos. E quando isso acontecer, olhe para a cruz. Olhe para a fonte única de alegria. Olhe, porque é ali que nós vamos buscar sustentabilidade para poder olhar e dizer ao outro: eu te perdoo. Mesmo com meu coração dilacerado, partido, arrebentado, eu te perdoo. Te perdoo. Pastor, mas eu perdoo, mas eu não preciso de conviver, não. Esse não é o processo exato do perdão. Pastor, mas a Bíblia me dá completamente respaldo que se aconteceu alguma coisa assim, eu tenho toda a escolha para poder fazer o que tem que ser feito. Largá-lo, deixá-la, pedir o divórcio, fazer com que os filhos sejam visitados a cada 15 dias. Tem. Biblicamente tem. Mas o que você vai escolher? Se você escolher isso, não é perdão. Esse é o caminho mais fácil. É o caminho fast food. É o caminho instantâneo. É o caminho que você vai trilhar e vai ter que lidar com isso até o fim da sua vida. Lidando com os filhos, lidando com as situações. Pode passar? O amor tem funções específicas. É o amor que nos motiva a lutar para melhorar a vida a dois. É ele que torna a relação mais agradável e doce. Ele nos impulsiona a ouvir, ele nos leva a valorizar nosso cônjuge, ele nos leva a ajudar nosso cônjuge. Enfim, amar é esforçar-se para mostrar ao outro Cristo que o fará feliz. Meu marido não se sente feliz ao meu lado. Dá um presente para ele boas situações dentro de casa. Apresente para ele a cruz. Apresente para sua esposa a cruz. Fala: minha filha, nós temos que caminhar para a cruz. A grande função que você tem de buscar o relacionamento bênção dentro da sua casa é mostrar a cada dia mais com as suas atitudes, atos e ações ao outro o caminho da felicidade, a cruz, Cristo. Satisfação plena só nele. Ele nos motiva a perdoar. Cristo, ele nos motiva a pedir perdão. Pode passar. Preciso amar para perdoar. Cristo nos amou e nos ensinou o caminho do perdão através de um amor incondicional. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. É preciso amar para perdoar. E nós temos total condição absoluta de olhar para as Escrituras e encontrar esse caminho. De encontrar como fazer, a forma que deve ser feita. E isso eu volto a dizer, independente de como está hoje a sua família, independente do que aconteceu, independente do que possa vir a acontecer, independente, o caminho é sempre o mesmo: perdão. Experimentar isso, meus irmãos, é algo notável, é algo muito especial quando a gente consegue experimentar isso. Aí quando você olha para as cicatrizes, para aquelas feridas grandes, elas viraram cicatrizes e hoje já não dói mais. São cicatrizes. A cicatriz está ali para poder te lembrar: um dia doeu, hoje não dói mais. Hoje não tem problema algum mais. Hoje nós podemos falar sobre isso.
Hoje nós podemos olhar para essa cicatriz e dizer: a cruz de Cristo, o amor de Cristo me ensinou a passar por cima disso. Pode passar? Vejamos então como é a estrada do amor perdoador. Existe um caminho, como eu disse. Se nós devemos perdoar as faltas que existem um no outro, nós precisamos de entender que é uma estrada. Se é uma estrada, precisa de começar. Se é uma estrada, tem um processo. Ela deve começar de alguma maneira. Esse processo precisa de começar. Pode passar? Mas antes nós vamos ver primeiro onde caímos. Que aqui eu costumo dizer que é um retrato de como começou. Isso aqui o que é? É para a gente poder identificar no meio da família aonde que talvez tudo possa ter acontecido. Talvez esse não é o seu retrato que está sendo começado a pintar aqui. Mas é para que você se alerte também. Isso pode um dia vir a ser o meu retrato. Opa, isso aqui está começando. E pode começar assim. Antes, se nós vamos trilhar uma estrada do perdão, vamos ver aonde que de repente as coisas começaram a acontecer. Falta de respeito, por exemplo. Os limites foram ultrapassados, as promessas dos votos não foram cumpridas. Aqui já começou a infidelidade. Os primeiros gritos surgiram, o primeiro olhar de espanto e medo, trocou o carinho de pegar nas mãos por um empurrão, ou seja, o respeito se foi. São aquelas situações onde que um casal, quando está namorando, antes do seu casamento, a maioria das vezes, quando você chega em algum lugar, tem um casal que você percebe, eles são namorados, eles estão cada vez mais próximos, eles estão conversando, eles estão se acariciando, eles estão juntos ali. Você percebe que aquilo demonstra proximidade, demonstra um relacionamento. Mas às vezes, quando se casam, uma das coisas que mais se perde é isso, a falta de respeito. Algumas coisas são trocadas. Algumas situações mudam. Troca o carinho de estar perto por não querer. Troca o pegar na mão na rua por às vezes anda depressa, entra nesse carro. Eu não vim aqui para poder ouvir isso. Eu não vim aqui para poder ouvir uma coisa que eu já sei. Não gostei. Vamos embora logo. Porque às vezes mexeu lá no fundo. E aí acontece um empurrão, acontece a falta de respeito. É o princípio das situações que estão mudando. Pode passar? O retrato continua sendo pintado. Talvez foi a questão da própria infidelidade. Se já teve a infidelidade nos votos, no cumprimento de um voto, quando nós fazemos um voto de amar, de cuidar, de honrar, na alegria e na tristeza, e quando nós quebramos esse voto, ou esses votos, isso também é infidelidade. Isso também é um tipo de infidelidade. Porque às vezes a gente trata a questão da infidelidade, igual eu vou tratar ali, somente como sendo algo físico, algo carnal. Algo que se comprometeu porque ele deixou o corpo normal da esposa, ela deixou o corpo normal do marido e foi procurar um outro corpo. Isso é um tipo de infidelidade. Mas isso não começou assim. Isso começou talvez na falta de respeito, na falta de pegar nas mãos, na falta de proteger, na falta da alegria de cuidar, de honrar, de estar juntos. Faltou investimento. Faltou conversão ainda ali. Ali diz, infidelidade. Talvez foi o passo número 2 que originou tudo isso. O respeito indo embora, ficaram desprotegidos. Talvez tudo começou com um oi, na nossa tecnologia dos dias de hoje, né? E uma resposta sua, de curiosidade, mas que na verdade era um laço. Por que eu estou falando aquilo ali? É porque hoje, meus queridos irmãos, não é só hoje, nós já estamos vivendo isso há muitos anos. Você usar uma rede social, é uma bênção a rede social, meus irmãos? É uma bênção? É uma bênção. Mas isso também tem sido o caminho, uma ferramenta terrível para pesquisas de outros Instagrams, de outras pessoas no WhatsApp, em outras mídias sociais. Fala da mais tradicional, que é o próprio WhatsApp.
Talvez alguém te dê um oi ali e vem uma foto. E ali eu coloquei ali. No princípio era apenas curiosidade, mas na verdade isso era um laço. Você respondeu. Por que uma pessoa vai te dar um oi, não te conhece, se quer realmente conversar com você, por que não coloca um texto maior? Mas te colocou um oi. E geralmente a curiosidade vai na foto. Deixa eu ver quem é. E aí, às vezes, aquilo ali, por já ter perdido o respeito, é um passo para pintar um retrato em preto e branco. Distanciamento. Um laço. E ali eu escrevi, queda. Quando Deus, na viração do dia, veio visitar o jardim, nos escondemos. Pecado, um misto de vergonha e de medo. Nos escondemos. Caímos. Pastor, mas isso não é queda, é queda. A queda já aconteceu. A queda não aconteceu no Éden quando Deus veio encontrar com Adão. A queda aconteceu quando lhe foi oferecido o fruto e ele comeu. Queda. Já aconteceu. Rapidamente. No coração. E ali, a vergonha e o misto de medo e vergonha começa a tomar conta da nossa vida. Talvez esse seja também um retrato das famílias as quais nós temos visto ao longo dos anos, no seio da igreja principalmente. Pode passar? O retrato ainda tem mais um último estágio, mágoa. Um sentimento que agora se enraiza, as consequências agora serão na vida de todos. Todos. Os filhos começam a perceber. A situação aconteceu. O que está acontecendo com meu pai, com a minha mãe? O que está acontecendo com eles? A gente vai na igreja, mas não é a mesma coisa. A gente está indo, está fazendo, mas não é a mesma coisa. O que está acontecendo? As lágrimas da ofensa contra a honra não secam. Essas raízes buscam petrificar e paralisar a vida das pessoas, das famílias. Essas raízes não têm árvores vistosas, seus frutos são amargos como fel. Quando não tratada, a mágoa busca por algo ainda mais enraizado, chamado amargura. E ali o casal tem um retrato pintado de um distanciamento. A família está se desfacelando. A família está trilhando um caminho extremamente perigoso. Um caminho doloroso, um caminho difícil. É o caminho do distanciamento em casa, distanciamento na rua, distanciamento nas relações, distanciamento dos filhos, distanciamento, acima de tudo, de Deus. Pode passar? O que fazer então? Talvez até aqui ficou um pouco mais assim, pastor, isso é algo muito sombrio. Meu coração já estava muito pesado diante dessas coisas. Por isso que eu disse que é indigesto algumas coisas, meus irmãos. Porque às vezes a gente não quer nem lembrar dessas coisas, dessas situações. A gente não quer lidar com isso. A gente coloca uma máscara e diz assim, vamos fazer o que tem que fazer. Vamos fazer o que tem que fazer. E a gente até diz assim, vamos continuar fazendo tudo para a glória de Deus. Mas glória de qual Deus? Se questões como essas ainda não foram resolvidas, não estão resolvidas. Como que alguma coisa pode ser para a glória de Deus se as máscaras estão em nossa vida? Como falar de alegria em meio a tristezas profundas assim? Como lidar com isso e achar que não está acontecendo nada? O que fazer? Trilhar então a estrada do perdão. Provérbios 22:13 diz, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Tiago 5:16 ainda diz, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai pelos outros, para serdes curados. É momento de confessar, é momento de deixar, é momento de abandonar. Esse é o início do processo. O processo é identificado, olha, eu estou vivendo isso aí. Eu me identifiquei com algumas coisas daquela ali, e eu quero fazer, qual é o meu retrato hoje? O retrato da minha família. Qual é o meu retrato hoje? Será que é isso? Se for, nós temos alguns quilômetros a percorrer. Pode passar?
E ali se nós estamos falando de uma estrada, nós estamos falando de um caminho a ser percorrido, de um caminho a ser trilhado. O quilômetro 1, perdoando a si mesmo. Se perdoe. Se perdoe. A primeira coisa. Se você não se perdoar, como você vai conviver com essa situação? Olha o que diz ali. Isso é o quê? Perdoar a si mesmo. É a capacidade vinda de Deus que o homem tem de não apenas conhecer valores e princípios morais, mas também de aplicá-los contra o pecado. Sabe o que é isso, meus irmãos? Para nós, inclusive presbiterianos, reformados, é aplicar bem a teologia boa que nós temos contra o pecado em nossa própria vida. Às vezes somos rápidos em fazer isso na vida dos outros, mas aplicar também a questão do pecado, desses princípios bíblicos em nossa própria vida, contra o nosso próprio pecado e a favor das nossas vidas. É reconhecer essas coisas, é sair da teologia, dos livros e passar para essa ortopraxia, praticar a nossa boa teologia, a nossa teologia tão vital para as nossas igrejas. É hora de praticar. 2 Samuel capítulo 12, versículo 13 diz: Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: Também o Senhor te perdoou, o teu pecado não morrerás. Meus irmãos, nós não podemos jamais condenar aqueles aos quais Deus já perdoou. Aconteceu o fato. Você se perdoou? Sim. As pessoas que chegam nos procurando para um aconselhamento assim, a primeira coisa que a gente precisa de observar, e a gente tem observado, é se existe realmente naquela situação da procura daquela pessoa, independente de ser um homem ou uma mulher, uma família inteira, é se está havendo arrependimento. Davi disse ali: pequei contra o Senhor. Antes de a gente pensar assim, pequei contra minha esposa, pequei contra meu marido, pequei contra meus filhos, pequei contra a cruz. Pequei contra o Senhor. Sabe por quê, meus irmãos? Pecar contra o Senhor é dizer, nós estamos ofendendo a santidade de Deus, que Deus é mais importante, Deus está acima de tudo e de todos. E eu pequei, eu ofendi o Senhor. Foi isso que Davi não citou o nome de Betseba ali. Davi não se importou com o menino. Davi não falou sobre Urias. Não falou. Ele disse, pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Pastor, isso resolve? Isso é uma varinha de condão que resolve isso rápido? Não. Tanto que Davi teve as consequências. Confessar não vai apagar as consequências. O menino ia nascer. O menino ali iria nascer. As consequências estavam ali. E outras consequências vieram na vida de Davi. O profeta disse para ele, Davi, aquilo que você fez de maneira maquiavélica, de maneira escondida, assim, desse jeito, teus filhos vão fazer desvairadamente, em praça pública. As consequências. Deus não apagou as consequências na vida de Davi. Deus não vai apagar as consequências. Não é uma flanelinha que a gente pega e passa na maçaneta e a dívida do banco vai embora. Não é. As consequências virão. Por isso que é um caminho. Por isso que é necessário a gente pensar sobre isso. Pode passar. Quilômetro 2. Se você já se perdoou, entendendo então o que é perdão. Perdão é a remissão de uma culpa, dívida ou pena. O perdão é um processo. Estrada, processo. De cessar o sentimento de ressentimento contra outra pessoa. É assumir a dívida e ficar com prejuízo. É assumir a dívida. Emprestei um dinheiro para alguém. Você talvez até antes de emprestar pensou, essa pessoa não vai me pagar. Não tem problema. Você emprestou. O perdão da dívida completo é você assumir essa dívida e ficar com o prejuízo do dinheiro que você emprestou. Isso é o perdão, ou isso é o que pode tipificar o perdão. O perdão não é uma opção, é um dever. Lucas 17, 3 a 4, acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe.
Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Perdoa-lhe. Talvez você não vai mais emprestar o dinheiro. Não vai mais emprestar. Mas perdoar é um dever. Pode passar um pouco mais? Continuando entendendo ainda do quilômetro 2 o que é o perdão. Perdoar é estabelecer a paz e não a trégua. Sabe o que é uma trégua, meus irmãos? É conversar sobre a situação que aconteceu na família e arrumar uma grande pedra e colocar em cima. Não vamos mais falar nisso. O problema é, quando eu disse que nós hoje, quando olhamos para uma cicatriz, podemos falar nessas coisas, não é ficar trazendo à tona toda aquela situação. É uma situação sim, resolveu, virou uma cicatriz. Mas colocar uma pedra em cima é trégua. E isso não é paz. Isso é um problema. Porque isso vai vir à tona nos momentos mais difíceis da sua vida. Nos momentos mais sensíveis da vida de uma família. Vai vir à tona de novo. Se não virou uma cicatriz logo, se não curou aquilo ali. Por quê? Talvez foi só uma trégua. Quando nos dispomos a perdoar, admitimos que também estamos sujeitos ao erro e igualmente à mesma queda. Como eu disse aqui, não, mas ele caiu porque é fraco. Ela caiu porque é fraca. Meu filho fez isso porque ele é fraco na fé, precisa de buscar mais o Senhor. Quantas pessoas que buscam, vêm à igreja e tem isso como sendo buscar ao Senhor, vir à igreja, cumprir os mandamentos ali, estar presente com as pessoas, estar nos grupos e tudo, e não tem forças e caem. Porque todos nós estamos sujeitos à mesma queda. A mesma queda do outro. Eu jamais cairia nisso. Será? É uma questão que a gente às vezes coloca uma gradação. O pecado do outro é muito mais terrível do que o meu. Nós vamos ver um pouco na frente disso ali, não é? Nós estamos sujeitos então à mesma queda. Não deve ser uma desculpa para cessar a discussão, mas o início da reconciliação. Então, não é uma trégua, é paz. E a paz, ela diz, eu vou assumir essa dívida, eu vou iniciar a reconciliação. Não é aquela questão de deixar disso. Não, deixa disso aí para a gente não brigar. Deixa o menino. Deixa o menino errou, o menino pecou, mas deixa o menino. Não conversa com ele sobre isso, não. Deixa isso para lá. Não deixa para lá não, vai lá e conversa. Resolve. É seu filho, é sua filha. Pastor, lá em casa o problema são os meus pais. Vai lá e conversa com seu pai. Pai, isso está errado. Pai, você e mamãe têm que conversar e resolver isso mesmo. Tem que conversar. Quer dar um bom conselho para o seu pai? Fala com ele, meu pai, junte a mamãe e volte para aquela cruz. Vamos lá. Um adolescente uma vez nos procurou. A pessoa falava muito mal do menino. O menino é terrível, pastor. Ele é isso, ele é aquilo, ele é isso, ele é aquilo. E a gente como vai aconselhar uma pessoa, nós sabemos bem disso, você quer pegar algumas coisas mais nas entrelinhas, né, Felipe? A pessoa te fala uma coisa, você ouve a resposta dela, mas você está de olho talvez no comportamento que ela está te falando aquilo ali. Enfim, eu olhava para esse menino e falei, vou conversar com esse rapaz. E conversei com ele. Quando eu fui conversar com ele, ao término, ou praticamente no meio da conversa para lá, ele falou, pastor, sabe qual que é o problema lá em casa? O problema não sou eu. Vou falar para o senhor tudo. É o meu pai é assim, 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 assim em casa. A minha mãe é assim, 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 assim em casa. E quando vai para a igreja, pastor, deixa eu ver lá como é que é. Lá na igreja é desse jeito, desse jeito. Lá na igreja meu pai é líder disso, é isso, aquilo. Minha mãe faz isso, aquilo, e tudo e tal. O problema não sou eu, pastor. Ele chorava. Assim, o problema não sou eu. Eu sou tido como ruim isso e aquilo, mas o problema não sou eu. Converse com eles. Engoli seco, chorei com ele, orei com ele, chamei os pais. Foram momentos preciosos para poder trilhar o perdão. Quando eu falei que o filho tinha dito todas essas coisas, eles choraram. Começou um processo longo de perdão entre pais e filhos. Entre marido e esposa e pais e filhos. Longo processo. Eles começaram a entender reconciliação, paz, não trégua, para poder resolver. Mateus capítulo 6, versículo 14, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará.
Então tem algumas condicionais. O perdão também liberta o perdoador. Pode passar? Quilômetro 3, justificando a falta de perdão. Isso é um problema para poder trilhar esse caminho do perdão. É a gente dizer assim, eu estava errado, mas ele também estava. Ficar pedindo perdão ficar pedindo perdão por todas as pequenas pisadas na bola é muito desgastante. Mas já faz tanto tempo, isso já curou. Tem coisa que fica necrosada, começa a apodrecer e não sara. Não sara se não colocar o medicamento correto. Se não abrir a ferida e realmente limpar, tirar o que não é dali. Fazer a devida asepsia. A gente faz asepsia de pessoas. Temos que fazer a devida limpeza. Deixar passar o tempo é bom, sabe para quê, meus irmãos? Para poder amadurecer abacate, amadurecer umas frutas boas que a gente gosta. Só para isso. Mas o tempo nos dá oportunidades. Eclesiastes fala sobre isso. Há tempo para todas as coisas. Talvez seja o tempo de chorar, para depois ser o tempo de rir. Talvez seja o tempo de prantear, para depois saltar de alegria. Tanto tempo. Pode passar? Mais algumas justificativas para não perdoar. Ele faz sempre a mesma coisa, ela faz sempre a mesma coisa, cansei de perdoar. Não vai adiantar perdoar, ele não vai mudar, ela não vai mudar. Ele estava mais errado do que eu. São justificativas. Além do mais, nós sempre teremos a tendência de olhar o outro com mais rigor do que para nós mesmos. Pode passar agora, olha só esse quadro. Julgamento. Que interessante essas pequenas frases que nós colocamos ali. Precisamos tomar cuidado para não julgar o outro pelas suas ações e nós mesmos pelas intenções. Somos bons demais. Aí eu olhar para minha esposa que está ali atrás e falar assim, não, eu sou pastor, sou acima de qualquer suspeita. Sou mais santo. Tenho uma boa teologia. Estudei tantos anos no seminário, já sou pastor há tanto tempo, conheço bem a Bíblia. É olhar o outro com a falta de misericórdia e para nós com misericórdia. Olha só ali. O que em mim é franqueza, no outro é grosseria. Não, em mim é franqueza, eu sou uma pessoa franca. Sou uma pessoa muito franca. Lá em casa eu sou muito franco. Não, você é grosso, você é grossa. Depende da perspectiva que você olhar. Se em mim, talvez, o que em mim é franqueza, no outro é grosseria. Julgamento. É fácil não perdoar assim, ou é mais um motivo para não perdoar. O que em mim é sinceridade, no outro é estupidez. Não, mas isso é sinceridade. Não, isso é estupidez. É estupidez. Está buscando algumas coisas para poder justificar. O que em mim é calma, no outro é falta de iniciativa. O que em mim é personalidade, no outro é falta de domínio próprio. Olha só. O que em mim é interesse, no outro é intromissão. O que você está olhando no meu celular? O que você estava olhando no meu celular? É interesse. Estava só interessado em ver o que tem aí. O outro é intromissão. Para mim é interesse. O que em mim é meditação, no outro é distração. Percebam, meus irmãos, que a gente busca algumas coisas para poder justificar outras. Não vou perdoar por causa disso, porque o que em mim é franqueza, no outro é grosseria, ele é grosso, ela é grossa. Pode passar? Quilômetro final, reconciliação. Esse é o quilômetro que a gente precisa de chegar, ter coragem para chegar, dizer, pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Vou dar mais um passo até esse quilômetro, número 4. Que é a reconciliação. O perdão, ele traz a alegria de poder sorrir novamente. Você olhar para as cicatrizes e não chorar mais. Precisa de começar a reconciliação. Se não começar, vai ser impossível continuar. Não, mas a gente continua porque a gente é crente. Não é esse o processo. Não é isso que a Bíblia manda fazer. Não é isso que os presbíteros da igreja têm que aconselhar que seja feito.
Não é isso que o seu pastor, ou eu como pastor, tenho que aconselhar que seja feito. Não é deixar para lá, é enfrentar, resolver, confessar, deixar. Uma vez o rapaz veio conversar comigo dizendo que tinha manchado o casamento, que tinha traído a esposa. Começou a falar sobre isso, e aí ele sorria quando falava. E começava a sorrir, eu falei, é a primeira coisa que você vai fazer, fulano. Tire o sorriso do rosto. Tem que começar a ver arrependimento. O arrependimento, ele não vem com essa alegria toda, não. Você está sentindo satisfação em me dizer, em fazer o que você fez. Esse tipo de conversa não vai continuar assim. Você quer começar a conversar comigo? Vamos começar a tirar o sorriso do rosto. Vamos começar a chorar? Vamos começar a buscar Deus com sinceridade? Vamos mesmo? Vamos ver onde que vai começar o arrependimento? Vamos. Eu entendi, pastor. Então tá bom. Estou contigo. Resolveu. Mas existe um caminho. Pode passar? O perdão nos torna transparentes. Ele não é baseado em sentimentos, circunstâncias, perdas, mágoa, falta de respeito. O perdão anula a dívida. Anula a dívida. Você não vai ter mais aquela dívida, não vai ter mais aquela situação, vai acabar. Pode passar? O que deve ser feito então, por fim, meus irmãos? Recomeçando juntos. Está escrito ali, não tente justificar os erros. Não tente encontrar um culpado que não seja você mesmo. Comece com você. Se não for você, se você está pensando no bem do outro, o outro também vai fazer isso. E ambos se voltarão para a cruz e encontrarão o caminho da reconciliação. Simplesmente admita e peça perdão. E por fim, retome a caminhada. Retome a caminhada. Continue. Continue. Resgate tudo isso em sua vida e continue. Não deixe de continuar, não paralise porque aconteceu isso assim na minha vida, na vida da minha esposa e tudo, então agora nós paramos. Não, é hora de resolver e continuar. Não é resolver e recuar, é resolver e continuar. É resolver e continuar servindo ao Senhor, buscando ao Senhor com alegria no nosso coração, olhando para essas cicatrizes dizendo, elas não doem mais, elas não me atrapalham mais. Hoje eu não uso uma máscara mais. Hoje eu sirvo ao meu Deus com alegria. Pode passar, minha filha. Procure a reconciliação com urgência. Efésios 4:32. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoadores uns para com os outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Pode passar. Esse último slide, ele diz assim. Uma resposta que só você pode conceder. Um cônjuge está perguntando para o outro. Vamos dizer, o marido e uma esposa estão perguntando um para o outro. Você me perdoa? E ali eu coloquei assim, continua? Porque depende da sua resposta. Não, eu te perdoo. Não, eu perdoo. Pai, você me perdoa? Perdoa, meu filho. Então continua. Filho, você me perdoa? Sim, pai, eu te perdoo. Então continua. Esposa, eu te perdoo. Então continua. Marido, eu te perdoo. Então continua, continua, continua e continua. Que Deus assim, meus irmãos, possa seguir lhes abençoando nesse caminho que pode parecer bem indigesto, falar sobre o perdão, mas é algo gracioso. Isso é a expressão da maravilhosa graça de Deus em nossas vidas, enquanto famílias. Famílias saudáveis passam por esses quilômetros e chegam a esse momento dizendo assim, continua, pastor, continua, continuaremos, perseveraremos, porque não depende exclusivamente de mim, ele já fez o que tinha que fazer. Vamos ficar de pé, eu quero só orar por você. Depois o reverendo Felipe está com a palavra novamente. Senhor, nós bendizemos a Ti nessa manhã doce, nessa manhã que o Senhor fez, e o Senhor disse que nós deveríamos nos alegrar nela, e assim nós o fazemos. Mesmo, ó Deus amado, diante de situações que talvez nessa manhã nos trouxeram reflexões indigestas, reflexões que vão talvez nos incomodar, nos confrontar, mas enfim, meu Deus, eu peço ao Senhor que na pessoa do Espírito Santo possa
usar da tua aplicabilidade da palavra em nossos corações profundamente, graciosamente. Nós estamos tratando, ó Deus, nesse mês, do mês da família, momentos tão preciosos, momentos tão que são profundos em nossas vidas, ó Deus, e nós pedimos ao Senhor que na pessoa única do Espírito Santo siga nos orientando, nos reorientando dentro daquilo que até aqui nesses breves slides foram passados através da Tua palavra, através dessa palestra tão breve, ó Deus, mas sabemos que o Teu Espírito Santo, Ele é capaz de tirar de nós tudo aquilo que precisa e aplicar tudo aquilo que precisa. Que a Tua palavra grandiosa, que a Tua palavra infalível, que a Tua palavra poderosíssima possa fazer com que assim essas palavras caiam em nossos corações e que fiquem impressas, que não seja, ó Deus, mais um momento para um fim de semana de um alimento, de uma semana de alimento, mas que seja uma palavra para transformação de vidas, para que os quilômetros que as pessoas que estão aqui ou que aqui não estão, mas também precisam de percorrer como famílias, possam ser percorridos com graça, com sabedoria e com a Tua sustentação que vem do alto, ó Deus. Nós Te louvamos muito por essa igreja, por esses momentos graciosos aqui, e que o Senhor siga falando a cada um de nós como família. Eu quero abençoar a vida de cada uma dessas famílias aqui com a Tua palavra, com a Tua presença poderosa, e que essa bênção, ó Deus, seja estendida também para os familiares que aqui não estão e que talvez, ó Deus, estejam percebendo todas essas situações que aqui nós citamos. Deus, a intenção não foi em nenhum momento de ofender os nossos queridos irmãos, mas acima de tudo de trazer uma palavra, sim, dura, mas uma palavra doce, quando nós olhamos para a cruz de Cristo e percebemos que o Senhor levou ali todos os nossos pecados, todas as nossas mazelas foram postas ali, e hoje podemos nos regozijar na maravilhosa graça que vem do Senhor. Te louvamos muito nessa manhã, e eu oro também com o perdão de meus pecados mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, meus irmãos?